Pessoal, retornando aqui o que eu tava passando para vocês sobre o mapa, tá? Tá bom? Então vamos voltar lá com o mapa pra gente ver onde surgiram as primeiras comunidades, as primeiras aldeias, né? Do Neolítico, tá bom? Então aí no caso, né? Vocês podem ver também Biblos, Damasco, Alepo, Mari, seria mais ou menos a região onde é hoje a Síria, onde é hoje Israel, né? Essa região aí. Jericó também. Servindo mais um pouquinho pro lado do Oriente, Nippur, Susa, Ur, tá? Que são regiões aqui, seria onde é hoje o Iraque atual. Indo mais ainda para o Oriente, Mohenjo-Daro, Harappa, que seria onde é hoje a Índia, tá bom? E mais ainda para o Oriente, Sengtou, Peigang, seria onde é hoje mais ou menos a região onde é a China atual, tá? Então, vocês podem ver que a maior parte das comunidades, né? As primeiras comunidades, as primeiras aldeias, né? Melhor dizendo aí, elas surgiram na Europa e na Ásia, tá? Vocês podem olhando, percebendo isso, tá? Com exceção aqui no caso, né? Onde é hoje o Egito atual, seria Fayum, Nakada, Nabta, Khartoum, tá? Seriam essas aldeias aí onde é hoje o Egito e o Sudão, tá? Seria mais ou menos a região onde é hoje o norte da África, ok? Tá, então voltando aqui, a gente vai continuando aqui o nosso estudo, né? Então no livro didático tem uma ilustração bastante bacana, né? De uma aldeia do Neolítico, tá? Que a gente vai ver agora, que seriam as páginas 46 e 47 do livro didático de história, né? Vontade de saber do sexto ano, tá bom? Sempre bom lembrar, caso você queira pesquisar por sua conta, tá? É bastante, muito bem ilustrado, tá? O que a gente vai ver agora. Seria uma aldeia neolítica, né? Então você vê lá o pessoal pescando, né? Então tem que ter uma fonte de água próximo, tá? Você vê o tecelão, né? Como a gente viu na página anterior, né? Você, para produzir tecidos, você tinha que ter lã, né? Então você vê que tem cães que já faziam essa parte de guardar, né? A aldeia, avisar dos inimigos, a presença dos inimigos. A cerâmica, tá? Você vê também lá a cerâmica, ok? Deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente destacar melhor. Tá bom? Então lá, ó, você vendo uma mulher fazendo a tecelagem, os cães, ajudando a pastorear rebanho, dava alerta quando tinha inimigos próximos. Aqui você vê outras pessoas fazendo a cerâmica, né, para poder guardar os alimentos, né, já que não havia geladeira na época. Você vê também os cereais, né, que eram os principais alimentos cultivados, sendo cozidos, né, moídos, depois cozidos, a farinha aí no caso servia para fazer vários tipos de alimento. Continuando, a outra parte da ilustração, né, você vê bastante interessante nessa ilustração. Então você vê ali no caso um homem pastoreando as ovelhas. Você vê que tinha já na época homens armados para poder proteger a aldeia, né, dos inimigos, especialmente os grupos nômades, né, que nem todos os grupos se tornaram sedentários, né, então tinha os grupos nômades que iam lá roubar, tá? Então tinham já pessoas armadas na porta no portão, né, da aldeia aí no caso, tá bom? Então aqui essa outra parte da ilustração você vê as habitações que eram feitas de materiais diversos, né, dependendo do que tinha na região, então madeira, pedra, barro e palha. Também você vê
no cantinho lá você vê o pessoal cozinhando, né? Os metais aí no caso, né? Derretendo os metais. O primeiro metal a ser descoberto, né? E produzido e trabalhado foi o cobre, né? Depois o cobre ele acabou sendo misturado com um outro elemento químico, seria o estanho, né? E aí formou o bronze, né? E aí aos poucos esses objetos de bronze começaram a substituir o uso da pedra, né? Já que um objeto de bronze, né, uma espada, uma faca, uma ponta de lança, era muito mais afiado do que a pedra, tá? O cobre por si só ele era frágil, né? Então não dava para substituir ainda o uso da pedra. Então, durante certo período, o cobre ele ainda foi utilizado junto com a pedra, né? Aí depois com a produção do bronze, né? Misturando o cobre com o estanho, aí substituiu o uso da pedra de vez, tá? Tem uma outra parte aqui embaixo que ainda tem, que ficou faltando mostrar. Vocês podem ver ali a criação de porcos, né? Tá bom? Criação de porcos também. Um dos primeiros animais a ser domesticados aí no caso. Então, aí agora continuando o que a gente estava estudando, né? A gente vai ver agora uma pintura rupestre, né? Que seria aquela pintura feita em caverna, tá, gente? Que materiais a gente utilizava para fazer uma pintura rupestre? Então podia ser carvão, podia ser argila, podia ser sangue, né? E qualquer material que tivesse cor, aí no caso cera de abelha, tá? Então podia ser utilizado para fazer a pintura. Utilizava-se o dedo, né? No caso, e era feito na parede da caverna, como eu já falei para vocês, tá? Então aí no caso eu vou mostrar para vocês, vou dar uma ampliada na imagem aqui para vocês poderem destacarem melhor aí e perceberem, né? Então essa no caso a primeira imagem é uma pintura rupestre que foi feita, né, 5.000 a.C. na África do Sul, aí no caso seria de 7.000 anos aproximadamente, tá? E a outra imagem é uma outra pintura da Argélia, né? Então mostra no caso a caçada, tá bom? Então ali você vê um homem com arco e flecha tentando caçar um animal ali, tá? Tá bom? Inclusive tinha uma atividade ali feita na página 47 que depois 49, desculpa, a gente vai corrigir depois, tá? Então, gente, sobre a pintura rupestre, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade, a professora de arqueologia, a saudosa professora Eliette Pitágoras, né? Ela falou certa vez que as pinturas rupestres elas teriam um sentido prático, né? E o sentido mágico religioso. Então, alguns autores acreditam que o sentido mágico religioso não fazia sentido. O que seria o sentido mágico religioso? Você pintar na parede da caverna um bisão ou um alce, né, um veado, né, que fosse para poder no outro dia, como se fosse uma simpatia, a chamada magia simpática, né? E aí você ter uma caçada próspera no dia seguinte ou nos dias seguintes, tá? Tá bom? Como se fosse uma magia mesmo. Mas alguns autores acreditam que isso não passa de especulação, que seria algo como uma arte pela arte, tá? Então existem duas correntes. Alguns acreditam que a arte na caverna tinha um sentido mágico religioso, né? Poder trazer a caça, ou um sentido prático, né? Dependendo do autor, tá bom? Arte pela arte. Eu pessoalmente acredito que era, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá bom? Já que o homem pré-histórico ele era extremamente religioso, né? E também ele queria expressar sua arte, ok? Tá bom? Então vamos continuar, já estamos quase encerrando esse estudo aí, tá? Então a última parte do que a gente está estudando aí fala sobre se fosse a produção, né, de calor, né? O que o ser humano usava para produzir calor. Então no caso, inicialmente foi o fogo, né? O fogo propriamente dito, que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Com varetinha de madeira ou com pedra, né? Fazendo faísca. Depois o ser humano passou para o carvão mineral, né? Primeiro queimando madeira, né? O fogo com madeira. Depois o carvão mineral. Isso já
já na época da Revolução Industrial, né, no século XVIII, e depois no século XIX se descobriu o petróleo, né? E o petróleo nós sabemos que é o grande causador da poluição, né? A queima do petróleo que produz, né, o CO2, né, o dióxido de carbono, né, que produz o famoso efeito estufa, tá? Tão falado nos anos 80 e 90, principalmente numa cidade que nem Cubatão, né, que ficou conhecida como Vale da Morte, a cidade mais poluída do mundo. E aí se falava muito de dióxido de carbono, né, principalmente produzido pela indústria, né, e a queima do combustível dos automóveis hoje em dia. Tá bom? Então essa parte que seria a página 50 e 51 eu vou mostrar para vocês aqui do livro, tá? Então vocês podem ver aí a importância do fogo para a humanidade, né? O carvão mineral como combustível, a descoberta do petróleo, tá? E por fim, a parte do efeito estufa e o aquecimento global, né? Que são temas bastante atuais que infelizmente nem todos os governos do mundo têm se preocupado, né? Que nós sabemos com o aumento da queima, né, de combustíveis fósseis, que a gente chama, se produzindo mais CO2, tem um chamado efeito estufa. Então o que acontece? A energia solar entra no planeta, mas não consegue sair. E aí as temperaturas aumentam, né? Então se calcula que daqui a mais ou menos, quando estiver por volta de 2100, né? A temperatura estará 4 graus mais alta, o que dará muito mais calor, né? Muita gente vai morrer de calor, por incrível que pareça. Tem também a questão do degelo, né? Das calotas polares, né? Que vai fazer com que o nível dos oceanos aumente, né? E aí tem mais inundações numa região costeira como nós aqui vivemos, né? Na Baixada Santista, vai ter problema, tá? Nós sabemos disso. Quando tiver uma enchente, vai inundar muita casa por aí, tá? Então tem gente que não está pensando nisso, né? Muitos governantes não têm essa consciência. Tá bom? Então isso é um grande problema, né? Um problema mundial, tá? Se vocês se interessarem pelo tema, tem uma palestra do político americano Al Gore, né? Bastante interessante, né? Que fala sobre a questão do aquecimento global. É um tema bastante trabalhado, como eu falei para vocês quando eu era estudante ainda. Moleque, a gente falava muito de efeito estufa, né? Hoje em dia se fala de aquecimento global, porque já é um dado real, né? Infelizmente, muitos governantes não estão muito preocupados com isso, né? E, isso tem a ver com geografia, não tem muito a ver com história? Tem a ver com a história da humanidade, que a gente não sabe nem se vai ter futuro, né? Não é pra mim, provavelmente é pra vocês, jovens, né? Que chegarão até o ano de 2100, eu não chego, né? Isso é biologicamente praticamente impossível, né? Em 2100 eu estarei, né, morto, né? Como é a lei natural das coisas, tá, gente? Tá bom? Mas para as próximas gerações, vocês que são jovens, né? Que chegarão até o ano de 2100, tá bom? E para os filhos de vocês, né? Como será esse mundo, tá? Então o texto do livro didático fala de alternativas ao combustível fóssil, né? Que seria o petróleo, né? Que seria o uso da energia eólica, a energia dos ventos, né? E a energia solar, né? Como substitutos da queima do carvão e do petróleo, né? Que poluem. E também o uso do transporte coletivo. Só que assim, gente, quando a gente fala de transporte coletivo, com a condição que nós temos no Brasil, chega a soar como uma piada, né? Numa época de pandemia como a gente está vivendo, a gente nem deve comentar isso, porque imagina você pegar um ônibus, um trem lotado, né? A não ser que você não tenha escolha, né? Então não dá para culpar as pessoas de quererem andar de automóvel ou de moto, né? Já que o transporte coletivo no Brasil e aqui na Baixada Santista então nem se fala, né? É muito precário, só vive cheio, né? Então muita gente se contaminou pegando ônibus, pegando metrô, pegando aqui na Baixada VLT, né? Então, infelizmente não dá para cobrar isso nesse momento. Temos que cobrar sim dos governantes que melhorem a qualidade do transporte coletivo, tá? Que cobre das empresas de ônibus com condições, né? Que as pessoas não fiquem imprensadas umas com as outras, né? Porque não vai adiantar você usar máscara se você está num ônibus lotado. Isso não faz o menor sentido, né? Então não adianta você cobrar das pessoas que vão à praia no fim de semana, a praia lotada, se você tem, obviamente, um trem ou um metrô ou um VLT lotado, né? Ou um ônibus lotado, né? Então não faz o menor sentido, tá bom? Então os governantes também têm que fazer a parte deles também, tá bom?
Então, espero que vocês tenham gostado dos nossos estudos, né? E compartilhe o vídeo, dá um like, tá? Se inscreve no meu canal, dá uma força pro professor Paulo Silva, tá bom? E se cuidem, e até a próxima, se Deus quiser.